Saudações cordiais. Sejam muito bem recebidos neste canal. Hoje, vamos saber. Há vagas. 10 quartos de hotel com histórias obscuras. Quando Roland T. Owen chegou ao President Hotel em Kansas City em janeiro de 1935, foi o início de um mistério que ainda não foi resolvido até hoje. As estranhas ocorrências começaram depois que Owen deu entrada no quarto 1046 e uma empregada viu um bilhete deixado para um homem chamado Don. No dia seguinte, Owen foi ouvido ao telefone falando com Don, insistindo que não queria sair para almoçar. Uma empregada, trazendo toalhas para o quarto, ouviu duas vozes masculinas lá dentro. Ela bateu na porta e um homem disse bruscamente que eles não precisavam de nada. Mais tarde, a recepção notou que o telefone do 1046 estava fora do gancho e enviou um mensageiro para investigar. Ele teve que voltar para a sala escura mais 2 vezes para recolocar o fone no gancho. Em sua última visita, o menino acendeu as luzes para ver a cama e as paredes manchadas de sangue e Owen estava nu, encolhido no canto com várias facadas, um pulmão perfurado e uma fratura no crânio. Havia evidências de tortura e quando questionado sobre quem era o responsável, Owen murmurou, ninguém. Ele morreu sem dizer mais nada. A polícia descobriu que a sala havia sido despojada de todas as roupas e itens pessoais e ninguém chamado Roland T. Owen nunca esteve no hotel. O funeral de um indigente em um túmulo não identificado foi arranjado, mas no último minuto uma doação anônima em dinheiro chegou misteriosamente para pagar os custos de serviço e enterro. Anos depois, uma mulher chamada Ruby Ogletree viu uma fotografia do cadáver e afirmou que era seu filho desaparecido, Artemis. Isso nunca foi confirmado e as identidades de Roland T. Owen e Don ainda são desconhecidas. David Carradine, 72 anos, era um ator veterano que encontrou fama num famoso seriado de artes marciais dos anos 1970 e mais tarde na sequência Kill Bill, do diretor Quentin Tarantino. Ele chegou a Bangkok em maio de 2009 para fazer um filme. Dias depois, uma empregada entrou na suíte 352 do hotel e encontrou seu cadáver pendurado no armário. O suicídio foi descartado depois que uma corda foi encontrada amarrada em seu pescoço, pulso e genitais. Investigadores tailandeses decidiram que sua morte foi devido a uma asfixia autoerótica. Sua família acreditava que ele havia sido vítima de crime, mas o circuito fechado mostrou que ninguém havia entrado em seu quarto durante o período crucial. Fotos da cena da morte foram publicadas em um jornal tailandês. Quando seu corpo foi devolvido aos Estados Unidos, um patologista concordou com os resultados da autópsia tailandesa. Nancy Spungen era a namorada americana de Sid Vicious, o baixista do grupo punk britânico Sex Pistols. Eles se conheceram em Londres em 1977 e começaram um caso turbulento movido a drogas. A banda se separou em 1978 e o casal mudou-se para o quarto 100 do Chelsea Hotel em Nova York. No início de 12 de outubro de 1978, os hóspedes ouviram gemidos femininos vindos do quarto 100. Vicious ligou para a recepção pedindo ajuda e os funcionários entraram na sala para encontrar Spungen deitada no banheiro. Ela sangrou até a morte depois de ser esfaqueada no estômago. Vicious foi encontrado atordoado no corredor do hotel e foi preso após confessar seu assassinato. Mais tarde, ele mudou sua história e disse que estava dormindo na hora. Vicious foi libertado sob fiança e posteriormente morreu de overdose de heroína em fevereiro de 1979. A investigação do assassinato de Spungen terminou aí. Anos depois, os associados do casal ainda acreditam que Spungen foi morta em um assalto pelo traficante de drogas Rocket Redler que visitou o quarto 100 na noite de sua morte e então desapareceu rapidamente. Lyle Stevick registrou-se no quarto 5 de um hotel em Washington numa sexta-feira, 14 de setembro de 2001. O jovem não tinha bagagem e forneceu seu endereço residencial como Meridian, no estado de Idaho.
Stevic foi visto vagando pela rodovia e uma empregada percebeu que seus únicos pertences eram uma escova de dente e uma caneta. Na manhã de segunda-feira, ele foi encontrado morto dentro do armário do motel, um cinto em volta do pescoço. O hóspede misterioso se matou deixando $160 dentro de uma nota que dizia, para o quarto. Outra nota amassada dizia simplesmente, suicídio. A polícia descobriu que o nome Lyle Stevic era um personagem de um romance de Joyce Carol Oates que havia tentado suicídio por enforcamento. O morto usara o nome como pseudônimo e o endereço que deu em Idaho era o nome de um hotel. Não houve relatos de pessoas desaparecidas que correspondessem à sua descrição e nenhuma outra pista. Lyle Stevic se tornou apenas mais um desconhecido em uma lista de corpos não identificados. 2006 viu um aumento na popularidade das salas de bate-papo online e um interesse emergente por crimes reais. A foto de Stevic em uma lista de pessoas desaparecidas chamou a atenção de um detetive amador que formou uma comunidade do Reddit dedicada a encontrá-lo. Muitos especularam que, como sua morte ocorreu logo após o 11 de setembro, ele poderia estar envolvido nos ataques terroristas. Outros colocaram anúncios em jornais locais com uma fotografia de Stevic com idade avançada. O mistério foi resolvido em 2018, quando o projeto DNA pediu ao departamento de polícia local para acessar o DNA armazenado de Stevic para rastrear membros da família. O custo foi financiado por simpatizantes de todo o mundo e uma correspondência de DNA foi encontrada na Califórnia. A história terminou abruptamente quando a família recusou qualquer publicidade. Em 17 anos, eles nunca o denunciaram como desaparecido, pois acreditavam que ele ainda estava vivo. A identidade de Stevic permanece um mistério. No dia de Ação de Graças de 1892, Lottie A. Bernard chegou ao Hotel Del Coronado, em San Diego, e se registrou no quarto 302. Nos dias seguintes, ela vagou pelos corredores do hotel perguntando se seu irmão já havia chegado. Ela foi encontrada morta na escada que levava à praia, com um tiro na cabeça e ainda segurando a arma. Seu nome verdadeiro era Kate Morgan e a polícia acredita que seu irmão era seu ex-marido ou um amante que ela estava esperando. Os hóspedes começaram a reclamar de atividades estranhas na sala 302, como luzes piscando, brisas frias e passos misteriosos. As notícias correram e o hotel se tornou uma meca para os investigadores paranormais. Em 1992, o parapsicólogo Christopher Chacun estudou o hotel usando equipamentos especializados e encontrou 37 anormalidades em outro quarto. O quarto 3502 pertencia à empregada que atendia Morgan no quarto 302, mas desapareceu após o tiroteio. A pesquisa de Chacun inspirou a história de Stephen King sobre um quarto de hotel mal-assombrado que se tornou o filme 1408. O quarto 302 ainda é o quarto mais requisitado no hotel. Embora o número da porta tenha sido alterado para 3312, os hóspedes ainda relatam a presença assustadora de seu antigo residente. Anna Nicole Smith era uma ex-playmate que virou atriz cuja vida privada era representada na imprensa tabloide. Smith travou uma batalha legal pela propriedade de seu falecido marido, J. Howard Marshall III, um bilionário de 89 anos. Em 2006, seu filho de 20 anos, Daniel, morreu de overdose. Em fevereiro de 2007, Smith e seu marido advogado, Howard Castern, se hospedaram no quarto 607 do Seminole Hard Rock Hotel, na Flórida. Smith ficou escondida em seu quarto, sofrendo de gripe estomacal e pneumonia com febre de 40 graus, mas com muito medo dos paparazzi espreitando do lado de fora do hotel para ir para o hospital. Seu único alívio veio ao engolir um frasco de hidrato de cloral, um poderoso sedativo e tomar até 9 medicamentos prescritos por dia. Stern deixou a estrela sozinha para comprar um barco para o casal em 8 de fevereiro e Smith foi encontrada inconsciente pela esposa de seu guarda-costas. Depois de tentar o RCP, ela chamou uma ambulância, mas Smith foi declarada morta.
Sua morte foi considerada não suspeita, mas seu guarda-costas afirma que ela morreu de coração partido. John Belushi foi um ator cômico que alcançou a fama no programa de TV dos anos 1970 Saturday Night Live. Estrelou filmes de sucesso como Clube dos Cafajestes e Os Irmãos Cara de Pau. Em 28 de fevereiro de 1982, Belushi se hospedou no Bungalow 3 no Chateau Marmont Hotel em Los Angeles para trabalhar em uma peça de cinema. Já um viciado em cocaína há muito tempo, Belushi entrou em uma farra de drogas e álcool, que durou dias. Os amigos famosos de Belushi, Robert De Niro e Robin Williams, passaram pelo bangalô uma noite para encontrar Belushi cercado por móveis quebrados, comida descartada e pilhas de roupas sujas. Também residente estava uma mulher chamada Katie Smith, uma cantora e fornecedora das drogas de Belushi. Na manhã de 5 de março de 1980, um garçom entregou o café da manhã no quarto que Smith alugou e esta saiu dele imediatamente. O guarda-costas de Belushi chegou por volta do meio-dia para entregar uma máquina de escrever e o encontrou desacordado. Uma ambulância foi chamada, mas Belushi estava morto. Smith fugiu para o Canadá e foi presa em 1986 após admitir que injetou 11 speedballs em Belushi, uma combinação de heroína e cocaína, causando sua morte. Ela cumpriu 15 meses de prisão por homicídio culposo. Mikhail Lesin foi um conselheiro próximo do presidente russo Vladimir Putin e trabalhou com o Kremlin para lançar estações de TV controladas pelo Estado. Depois de supostamente desentender-se com Putin, Lesin se mudou para os Estados Unidos em 2014. Ele passou algumas semanas em um hotel em Washington, bebendo sozinho em seu quarto antes de pegar um táxi para o outro lado da cidade até o DuPont Circle Hotel. Ele pagou $1.200 em dinheiro por uma noite na cobertura do 9º andar e fez várias viagens antes de retornar com sacolas de supermercado carregadas. Em 5 de novembro de 2015, Lesin foi encontrado morto em seu quarto, de bruços no chão cercado por garrafas de álcool vazias e notas de dólar. A causa oficial da morte foram ferimentos contundentes na cabeça, pescoço e torso, causados por queda durante a bebedeira, e o caso foi encerrado. No entanto, a equipe notou que cerca de 10 horas de filmagens de câmeras de segurança fora de seu quarto haviam desaparecido. Um site de notícias abriu um processo para obter acesso à autópsia e redigiu declarações policiais que revelaram que Lesin tinha um osso do pescoço fraturado, consistente com estrangulamento manual. O caso foi encerrado. Em 1970, Jimi Hendrix era um astro do rock mundial famoso por seu trabalho de guitarra em faixas como Purple Haze e Hey Joe. As constantes turnês e o uso de drogas afetaram Hendrix. Ele se retirou para Londres com sua namorada alemã de algumas semanas, Monica Dannemann, que estava hospedada no Samarkand Hotel. Assolado pela insônia, Hendrix aceitou um punhado de pílulas para dormir de Dannemann e nunca mais acordou. Dannemann fez vários relatos sobre os acontecimentos de 18 de setembro de 1970 e não conseguia se lembrar quantos comprimidos havia tomado. Antes de ligar para uma ambulância, amigos foram chamados para ajudar a limpar o quarto, incluindo o ajudante de Hendrix, que foi visto enterrando drogas em jardins próximos. Os médicos encontraram quantidades extraordinariamente grandes de vinho nos pulmões de Hendrix, mas seu atestado de óbito lista a inalação de vômito como a causa da morte. Era o fim de semana do Grammy Awards em fevereiro de 2012 e Whitney Houston se hospedou no quarto 434 do Beverly Hilton Hotel. A estrela havia lutado contra o vício durante anos, mas planejava um retorno. Houston estava na cidade para participar da festa anual de pré-premiação de seu ex-mentor, Clive Davis. Horas antes do evento, Houston foi encontrada morta por sua assistente, com o rosto para baixo na banheira do hotel sob 30 centímetros de água escaldante.
Uma autópsia determinou que ela morreu de afogamento, uso de cocaína e doença cardíaca. Após sua morte, o hotel foi bombardeado com pedidos de fãs que esperavam reservar o infame quarto 434. Alguns até conseguiram tirar fotos de si mesmos na banheira onde Houston foi encontrada. A sala agora foi renumerada para confundir qualquer ocupante macabro que queira recriar suas horas finais. Mórbido. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações para aproveitar os próximos vídeos. Agradecendo a audiência e até a próxima.